Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje, então, na presença do Rafael Glavan, nosso ilustre convidado, né? Estamos aqui também com a professora Anne, professora da UFSC, eu, professor Humberto, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Boa tarde. Agradecer a todos pela presença. A gente está aqui também com mais um evento. Estamos aqui hoje, então, na presença em parceria com o SEBRAE, nesse acordo de cooperação técnica que o SEBRAE tem com as universidades de Santa Catarina. Estou aqui falando em nome do Empreende, o FFS, o programa que a gente coordena aqui. Gostaria de agradecer a todos, então, pela presença, ao Rafael pela disponibilidade, né, o SEBRAE pela parceria, a UFSC também pela parceria, o Academy, né, as professoras Anne e professora Andressa, e desejar a todos uma excelente palestra, uma excelente discussão sobre uma temática tão relevante e que tem sido prática, tem sido o nosso cotidiano aqui também, do nosso grupo aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Boa tarde a todos, estamos ansiosos pela palestra. Obrigado. Boa tarde Humberto, boa tarde Rafael, boa tarde a todos. Como o Humberto já me apresentou, eu sou a professora Anne, junto com a professora Andressa, com a professora Helena, então estamos à frente do Academy. É uma satisfação muito grande, mais uma parceria, né, Humberto, a UFSC com a Federal da Fronteira Sul, e hoje recebendo o Rafael, então, para conversar um pouco sobre esses novos paradigmas, que eu acredito que vai ser realmente uma conversa, uma tarde de muito proveito para todos nós. Falar um pouquinho do Academy, né? O Academy, assim como o Empreende, aí da Federal da Fronteira Sul, nós também temos esse intuito de levar aqui na Federal de Santa Catarina justamente esse despertar para o empreendedorismo. Então, esse assunto que a gente vai trazer hoje, de fato, ele é de extrema valia para essa nossa discussão. E apresentar, então, já o Rafael, que vai ser o nosso... vai estar hoje conosco falando um pouquinho da sua experiência. Brevemente, ele tinha um currículo muito maior, né, Rafael? A gente teve que tentar resumir aqui, mas o Rafael, ele é consultor empresarial e analista estratégico, com mais de 20 anos de experiência. Ele já atuou em mais de 1.530 projetos de consultoria e assessoria. Já trabalhou também com mentoria, reestruturação de processos em organizações dos mais variados ramos de atuação, e aí a gente cita só alguns para dar um nome e o peso ao qual a gente vai estar hoje conversando com o Rafael. Já trabalhou com o Ministério dos Transportes, com a JBS, Natura, Grupo RBS, Honda, Correios e tantas outras organizações, e é hoje que o Rafael, então, Rafael, fica à vontade, seja muito bem-vindo, e também desejar a todos uma excelente palestra. Também os avisos, podem deixar aí no chat as perguntas, nós vamos estar coletando elas, e ao final a gente volta, então, para essa discussão das principais dúvidas, e vamos aproveitar todo esse conhecimento, essa expertise do Rafael, para a gente conversar sobre essa temática. Uma ótima palestra a todos. É contigo, Rafael. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite à Universidade Federal de Santa Catarina, minha casa materna, à Universidade da Fronteira Sul também, onde eu tenho bons amigos, essa excelente instituição que expande a qualidade do nosso ensino para várias regiões. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presentes. Conforme falado anteriormente, meu nome é Rafael Bianchini Glavan, e hoje recebi esse convite do SEBRAE com muito orgulho, também da UFSC da Fronteira Sul, para conversar com vocês um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre algumas mudanças aí que acontecem no ensino do empreendedorismo e, acima de tudo, na prática do empreendedorismo. Tudo bem? Até aqui me ouvem bem, me veem? Tudo certo? Podemos começar? Tudo ok, obrigado. Então, vamos lá. Meus jovens, a ideia básica é trabalhar um pouquinho sobre o paradigma tradicional versus novos paradigmas, os rumos do ensino do empreendedorismo. Tentar aqui entender um pouquinho o que aconteceu no ensino do empreendedorismo antigo, se é que podemos chamar assim, com aquilo que se diz hoje como o novo ensino do empreendedorismo. Quais são as áreas aí de semelhança e quais são as áreas de divergência?
especialmente na questão de abordagem. Todos nós aqui que estudamos, gostamos do empreendedorismo, da ciência e da administração, já escutamos conceitos de empreendedorismo, que os primeiros empreendedores teriam sido Marco Polo, Nero, Alexandre o Grande, os navegadores, mas a ideia é o que efetivamente mudou? O que nós precisamos fazer para incentivar o empreendedorismo? Será que os métodos tradicionais de ensino do empreendedorismo hoje ainda se fazem completos ou suficientes para as épocas em que nós vivemos, especialmente hoje em dia, enquanto nós estamos ainda em período pandêmico? Será que aquela visão tradicional de que primeiro você estuda o mercado para depois ir até ele ainda é o correto? Ou será que lançar-se ao mercado e ir se ajustando simultaneamente, ao mesmo tempo, sem a necessidade de um plano de negócio, seria mais o correto? Não sei se eu me fiz claro. Tradicionalmente, o modelo causation dizia que faça um plano de negócio, aquilo que aparecer no plano de negócio, aí você faz. O que diz o modelo do causation? Que você vai até o mercado, identifica o que ele quer, sem a robustez teórica e sem a demora de um plano de negócio, e depois vai se ajustando internamente. Há uma diferença, portanto, de metodologia, há uma diferença de procedimento. Não sei se me fiz claro, qualquer dúvida vocês vão colocando no chat que nós vamos interagindo. Tudo bem até aqui? Então fiquem à vontade para que possam interagir, fazer as perguntas, tá bom? Então, nós vamos dar uma avançada aqui nos nossos materiais para que vocês possam compreender. Pessoal, hoje é uma quarta-feira, meio da tarde, pelo menos aqui em Florianópolis tem um solzinho tímido, o frio baixou um pouco. A minha intenção aqui, dentro do nosso limite de tempo de 1 hora de explanação, eu não preparei uma apresentação grande, nem com muitos conceitos teóricos. A ideia é que a gente possa aqui debater aquilo que eu percebo como professor, como consultor empresarial e também como empresário. Já vou explicar um pouquinho hoje que eu trabalho nessas 3 áreas simultâneas: professor, consultor e empreendedor. Então, os nossos temas propostos para hoje seriam a teoria econômica e a tomada de decisão. Nós temos aqui a teoria econômica e a tomada de decisão, de que maneira se tomavam decisões econômicas e as decisões, por conseguinte, até pouco tempo atrás, como que é o processo do causation, que é o método tradicional, estuda o mercado e depois se lança, o que tem os seus benefícios, o planejamento. Quem é da administração, desde lá de Henri Fayol e a sua teoria administrativa, quando ele falava no prever, que depois virou planejamento, estuda o mercado, identifica necessidades, mas que, em épocas de mudanças constantes, como é a nossa realidade, isso que não estamos nem inserindo ainda a pandemia, deixando a pandemia ainda um pouquinho fora do contexto, será que este modelo ainda tem sucesso? É uma indagação. Todos nós conhecemos a figura do ciclo de vida de produto, não é isso? Introdução, crescimento, maturidade, declínio. Alguns modelos colocam lá a parte de desenvolvimento do produto como uma 5ª etapa. Os modelos mais clássicos colocam dentro da própria introdução. Será que hoje, aonde nós já caçamos Pokémon, aonde tivemos já Tamagotchi, aonde tivemos Spinner, hoje quando há uma febre, um lançamento, quem ganha dinheiro nos primeiros 6 meses, 1 ano de determinada tecnologia, talvez 1 ano, 1 ano e meio. Então, quanto mais você demora a entrar no mercado, em muitos momentos aquele modismo, aquela onda, aquela febre já passou. E se você não estava inserido nesse ecossistema, você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, de fortalecer a sua marca. Então, o modelo causation, que é esse estuda o mercado e somente depois entra nele, tentando prover
tentando resolver aquela solução que foi identificada no plano de negócio, já faz aí 15, 20 anos que vem ganhando críticas dentro da academia. E aí o modelo Effectuation, que vem aí de uma professora, ela mostra que você não precisa primeiro elaborar o plano de negócio e depois colocar em ação. Há maneiras de você fazer isso meio que em conjunto, tentando ganhar agilidade. Eu não vou entregar toda agora a ideia do Effectuation, vou deixar para um momento posterior. É claro que você tem que tomar o cuidado, você não pode demorar muito no plano de negócio enquanto o causation e nem entrar ao mercado de qualquer forma, sem cuidado. Depois eu vejo o que eu vou fazer no Effectuation. Você tem que tentar equilibrar os dois. Então, este equilíbrio é o nosso ponto nevrálgico aqui, é o ponto que nós queremos chegar. E aí foi colocado um ponto aqui que é a educação empreendedora. De que maneira as nossas instituições de ensino, desde as profissionalizantes que nós temos, ao ensino fundamental, ao ensino médio e até o ensino superior, de que maneira que eles estão incentivando a intenção empreendedora. Nós temos que separar aqui a ideia de educação empreendedora, que é o quanto você estimula alguém a ser empreendedor, por meio de projetos pedagógicos, planos de ensino, e aí, claro, isso vai despertar ou não a intenção empreendedora, que é o desejo de alguém de ser empreendedor. Essa é a questão. É muito comum em alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra e outros da Europa, que a criança com 6, 7 anos ganhasse ações. Sociedades anônimas de capital aberto, principalmente na época que as ações eram ao portador, logo quem as detinha fisicamente na mão era dono, portava e, portanto, era proprietário daquelas ações. E aí você inseria nessas crianças a vontade de ser empreendedora. E ao passo que no Brasil você coloca aí uma ojeriza, uma repulsa ao empreendedor. Basta ver que, deixando questões ideológicas, deixando questões partidárias e sectárias aí, religiosas de lado, basicamente todo filme, toda a produção brasileira coloca o empreendedor como alguém malvado com a sua família, bígamo, coloca aí alguém que não inescrupuloso. E a grande ideia é que o empreendedor ele cumpre uma função importante na faculdade, na vida. E isso tem que ser colocado no ensino, seja no ensino pregresso, lá fundamental, médio, ou no próprio ensino superior, que existe a possibilidade, sim, de você ser um empreendedor que respeita o meio ambiente, de você ser um empreendedor que honra com seus tributos, que honra com a sociedade, que usa aí tecnologias assistivas para o bem de pessoas que necessitam aí de alguma inserção social. Você também pode ser um bom empreendedor social, por que não, por meio de seus produtos e serviços, promover o bem. Então, esse é o contexto de hoje. Colocar aí um pouquinho do que mudou no ensino do empreendedor, do que mudou um pouco no perfil do empreendedor e no ensino do empreendedorismo. Tudo bem até aqui? Bom, meus jovens, continuando, a ideia básica é que eu posso aqui me apresentar um pouquinho, bem rapidinho, o foco aqui não sou eu, são vocês, mas só para vocês entenderem o porquê que o Sebrae pediu a minha participação. Eu me formei em administração, na época que a administração aí eram 5 anos, eu me formei em 99, 2000, então não havia Google, não havia uma série de recursos que hoje facilitam a nossa vida acadêmica, como pesquisas. Posteriormente, fui fazer um mestrado na engenharia de produção. Ao término do mestrado, fiquei uns anos em atividade profissional de consultoria e professor, acabei fazendo uma pós-graduação, uma especialização em ensino à distância, gestão, tutoria, e depois acabei adentrando ao doutorado na área de logística, modelos estatísticos, reposição, controle de estoque.
E agora, mais recentemente este ano, acabei entrando em um segundo processo de doutoramento em desenvolvimento socioeconômico, onde eu vou ter aí uma outra linha de pesquisa tentando enriquecer um lado de políticas públicas, de inserção social, de responsabilidades empreendedoras, que é algo que eu não havia visto no curso de administração, porque lá o foco era outro. Acreditando que muitos de vocês aí, se não a totalidade, são administradores, Peter Drucker dizia, cada 2 anos aprenda um assunto novo. Então, esta é a ideia que você constantemente, seja pelo ensino formal, academia, instituições de ensino, ou pelo YouTube, autodidática, ou pelo Vimeo, qualquer outra plataforma aí, pública, privada, gratuita ou paga, que você mantenha constantemente sua mente trabalhando. Essa é um pouco da minha trajetória acadêmica. Ao longo dessa trajetória acadêmica, são alguns livros, alguns artigos que daqui a pouco eu apresento, vou mostrar aí 1 ou 2 mais relevantes. A primeira organização empreendedora que eu fiz parte foi uma organização familiar, com o desafio de todas as organizações familiares que elas possuem. Afinal, 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Logo, micro e pequena empresa e empresa familiar é a mesma coisa, não no seu conceito, mas na sua realidade, porque mesmo que você comece uma empresa pequena com seu amigo, vocês entre si não são parentes. Mas, à medida que esta instituição for crescendo, é natural que você vá chamando do seu lado esposa, filho, sobrinho, primo, o seu tronco familiar, e o seu amigo lá, que não tem relação de parentesco com você, mas que ele vai chamando também relações de parentesco e sanguíneo dele. Então, esta instituição, ao crescer, ou às vezes já no seu nascedouro, ela já é uma organização familiar. Uma outra questão que nós temos que ver também, e aí aqui é para demonstrar a importância do empreendedorismo, é que 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas familiares. O que pouca gente sabe, ou o que pouca gente pensa, e o que muito menos pessoas falam, é que daqueles 2% das empresas grandes, muitas também são familiares na sua essência. Basta você ver aí a força do nosso agronegócio, basta ver a força aí dos setores supermercadistas, aqui da capital, do sul do estado, do norte do estado, as empresas de construção civil, de pescados. Micro e pequena empresa é uma condição de faturamento e número de funcionários. Familiar é uma condição de fundação, manutenção e gerenciamento. Muitas organizações maiores, elas continuam sendo familiares na sua manutenção, na sua gestão. E aí a grande ideia começa a ser como estimular o intraempreendedorismo, como estimular o empreendedor corporativo, ou intraempreendedor, ou empreendedor interno. Nós sabemos que a inovação não vem de máquinas, elas vêm apenas de pessoas. Apesar das obras de Isaac Asimov, Eu, Robô, Escolha Catástrofe, onde os humanos foram suplantados ou colocados de lado pelos robôs, isso ainda acontece de maneira muito tímida no mundo real, não é isso? Se você pegar a gestão do conhecimento, dados, informação, conhecimento, e lá no final, competência ou sabedoria, o conhecimento ainda é um privilégio humano. Você tem tentativas de conhecimento feitas por máquinas, por robôs, que aí se chama inteligência artificial. Mas o conhecimento, a elaboração do conhecimento, que é um plano, uma estratégia, o que fazer com aquela informação, ainda é humana, na sua quase totalidade. Volto a dizer, são raras máquinas de inteligência artificial que efetivamente conseguem passar no teste de Turing e outras que certificam que aquela máquina efetivamente pensa. Essa organização primeira familiar foi uma de síndico profissional, depois
eu fiz carreira em 2 multinacionais, mais recentemente, aí, a partir de 2004, 2005, fiz umas passagens por multinacionais, um bom aprendizado, e aí em todas as multinacionais eu percebi que elas eram ou tinham sido fundadas por empreendedores, não é isso? Ah, mas professor, o senhor estava numa multinacional, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Bom, a fundação dela foi por um empreendedor, e ela ter conseguido permanecer viva no mercado foi porque este empreendedor continua agindo como empreendedor, estimulando a inovação por meio do intraempreendedorismo dos seus colaboradores. Então, o estudo do empreendedor, ou do estudo das atitudes empreendedoras e do empreendedorismo, é algo que perpassa a administração pública, a administração privada, as instituições sociais, ONGs, OCIPs. Especialmente nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado a usar o empreendedorismo, como que se pode potencializá-lo por meio da tecnologia. Eu sempre entendi a tecnologia como uma atividade meio, nunca como uma atividade fim. Há um ditado que se diz que, no futuro, quem mandará na humanidade serão os robôs. Eu penso que quem mandará na humanidade será o dono da fábrica de robô, porque ele, se até lá os robôs não tomarem o poder, os robôs farão aquilo que o dono da fábrica ordenar. Mas, professor, e o Google? O objetivo dele não é tecnologia? Não. Se você acessar o Google, está lá muito claramente a missão dele, organizar a informação do mundo. A tecnologia do Google, ou as tecnologias do Google, elas servem para o quê? Para que o Google atinja os seus objetivos. E hoje, seja pelo YouTube, pelo Google AdWords, que toda a questão do marketing digital, seja pela questão das suas preferências de busca, localização, todas aquelas ferramentas maravilhosas que o Google nos oferece, a tecnologia serve para que ele, de posse de toda a informação, forneça mais e mais produtos e serviços pagos para você e também venda essas informações para que parceiros dele, do Google, venda produtos e serviços para você. Então, essa é a ideia que eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos, basicamente, 13, 15 anos, em paralelo com multinacionais, porque uma outra questão que eu penso do empreendedor é que ele é alguém extremamente acelerado, né? Se não no físico, pelo menos na mente. O meu estilo de vida é acordar sempre 6 horas da manhã e ir dormir 00:30, 1h, geralmente 2 horas da manhã. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, um grande empreendedor, alguém com uma organização extremamente grande, ele sabe que, com as mudanças geracionais que nós temos, um público jovem, como a maioria de vocês, acredito, não é mais satisfeito com aquele emprego, 8 da manhã, meio-dia, 1h, 18 horas da tarde, cara crachá, como diria aquele programa humorístico, sentado na cadeira. Você precisa ser desafiado. Então, hoje, um bom empreendedor, que é uma postura, volto a dizer, você pode ter uma organização de sucesso milionário, uma organização bilionária, uma multinacional, mas você precisa pegar essa juventude e colocá-la para trabalhar em projetos. Você vai pegar 6, 7 talentos diversos, respeitando e estimulando aí a diversidade cultural, étnica, religiosa, credo, classe, cor, gênero, e vai colocá-los em um projeto de intraempreendedorismo. Você vai pegar um pequeno escritóriozinho de PMO, Project Management Office, um escritório de projetos dentro da sua organização, e você, como CEO, eu quero continuar sendo empreendedor. Os caminhos que a minha organização trilhou de sucesso até aqui não serão os mesmos que levarão para o futuro. Então, eu preciso estimular para que este mesmo pensamento que me levou até aqui estimule os meus colaboradores a levar, por meio desses projetos e do engajamento,
novas ideias, novas inovações, para que a organização como um todo saia ganhando. E aí, começa-se a trabalhar com projetos empresariais, projetos corporativos, dentro do intraempreendedorismo, ou empreendedor corporativo, ou intraempreendedor. Depende muito aí da tradução. É claro que hoje você não pode demorar 3 anos para lançar uma nova tecnologia, mas você também, como era o modelo causation antigo, mas você também não pode entrar em um mercado sem nenhum estudo de mercado, sem nenhum estudo mais robusto. Porque em muitos momentos, ao se precipitar e ser o primeiro, você pode sofrer consequências. Vou dar só uma dica. Há um artigo muito antigo do Jim Collins, antes da fama dele, antes dele ser considerado aí o substituto do Peter Drucker, que é Os Melhores Vencem os Rápidos, aonde basicamente ele mostra que as primeiras empresas nem sempre são as que têm sucesso. A condição para o mercado não é ser o primeiro, é ser o melhor. Eventualmente, sendo o primeiro, você pode ser o melhor, mas não é uma relação causal ou causation. Se nós pegarmos o Google, não foi o primeiro buscador. Se nós pegarmos a IBM, ou a IBM, hoje do grupo Lenovo, governo da China, ela não foi a primeira empresa de computadores, desktops. Hoje, se você pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 480 não foram as primeiras a entrar no seu segmento. Elas foram a segunda, a terceira, a quarta. Então, nós temos essa visão que você tem que ser o primeiro, quando a nossa história mostra que o primeiro que entra, geralmente é um dos primeiros que fecha. Porque ele não tem dados do mercado, ele não conhece o gosto do cliente, ele não sabe exatamente qual é a precificação. O primeiro que entra em um mercado, ele costuma errar mais, porque ele abre o mercado em si. Então, a nossa ideia aqui é que não basta ser o primeiro, você tem que ser o melhor. Bom, então, meus jovens, hoje eu trabalho em 3 áreas, na verdade, isso desde aí 98, 99. Eu tenho uma pequena organização, que eu sou sócio, de 6 ou 7 consultores empresariais, que prestam consultorias para organizações um pouco fora do estado, mas geralmente dentro do estado de Santa Catarina. Tenho a profissão professor, de graduação e pós-graduação em algumas instituições de ensino, e também a de consultoria empresarial. Então, simultaneamente, eu preciso ser um empreendedor com resultados para conseguir atuar dentro da minha organização e fazer com que ela, mesmo que ela seja uma pequena organização, mas que ela se mantenha no mercado, até porque ela serve de vitrine para que eu possa, por meio também desta empresa, prestar consultoria para outras. E claro que essa riqueza dos estudos e das técnicas em consultoria, eu acabo bebendo elas, tirando elas do meio acadêmico, onde se precisa estudar. Então, essa é a visão do Rafael Glavan hoje em dia, ou melhor, aí nos últimos 20 anos. Alguém que percebe quais teorias acadêmicas são aplicáveis tanto na prática para os outros, quanto também na sua própria vivência. Então, a minha visão, em momento algum aqui se busca criar um novo conceito ou apresentar uma nova verdade. Ninguém é Messias para apresentar uma boa nova, mas eu vou dar um relato do que efetivamente mudou. Porque essas teorias, causation e effectuation, elas são vistas diferentes dentro da academia, que é onde eu as estudo para meus trabalhos acadêmicos, mas também eu preciso aplicá-las enquanto consultor em organizações. Então, a visão do Rafael não é de melhor professor,
tem professores muito mais experientes e com muito mais didática e tempo de carreira do que eu, assim como consultores com muito melhores resultados, tempo, sabedoria e experiência, e milhares, mas milhares de empreendedores com muito mais rútilo ou sucesso do que eu. Talvez a minha singularidade, o meu pequeno diferencial seja conseguir ver a mesma questão por 3 ângulos distintos. Passar aí por um filtro. Olha, essa teoria na academia é linda. Os professores que estão aí comigo vão fazer aqui a brincadeirinha. Peter Senge, The Fifth Discipline, a quinta disciplina. No livro é maravilhoso. A palestra dele, mais ou menos, ele não tem muita oratória, ele é bom na escrita. Mas, na prática, a quinta disciplina é bastante complexa para se colocar. E, em muitos momentos, também, aquilo que nós tiramos do dia a dia, do empreendedor, do consultor, são modelos empíricos. Você vai fazendo porque tem um feeling, um conhecimento tácito, mas quando tenta transpor para a academia, tenta externalizá-lo e, portanto, configurar um novo conhecimento explícito, não se tem uma amálgama, não se tem uma robustez, não se consegue sedimentá-lo em um conhecimento científico. Essa seria a visão. Bom, hoje em dia eu trabalho com algumas consultorias específicas na área de fintech. Fintech são os bancos digitais. Então, um dos clientes que esse grupo de consultores associados nós temos é um banco digital, que está bem forte no mercado. Nós atuamos na parte de marketing e estratégia para tentar diferenciá-lo dos outros, porque a propaganda hoje no Brasil, do sabão em pó ao banco, todo lava mais branco ou todo tem taxa zero, todo automóvel faz mais quilômetros por litro e todo cabelo deixa o seu shampoo mais macio. Então, em uma época onde todos se apresentam como os melhores, o que efetivamente posicionar? E esse é um processo empreendedor, porque você tem que ir ao CEO ou ao Borders, o conselho de diretores dessa organização, e perguntar: o que vocês querem passar? Qual é a singularidade empresarial de vocês? Não mais a superioridade. Superioridade não vende mais. Todo mundo lava mais branco, todos são melhor carro, todo cursinho mais à prova. O que se vende hoje é a singularidade. É aquele momento único, a experimentação, a convivência que se tem, que você passa para o teu cliente ou consumidor. E aí atuamos também aqui dentro das insurance techs, que são as companhias de seguro. Se você pegar aqui a palavra tech, tecnologia, technology, aqui você também tem tech, e Insurvent Insurance, ou Insurance, seguro em inglês. Então, aqui você já deve ter visto a propaganda de algumas companhias de seguro que agora você faz tudo pelo aplicativo. Tinha até uma propaganda dele no pedágio: eu moro logo aqui, posso pagar menos. Ele no drive-thru: eu quero 100 pickles, dá para pagar menos. Aí no final aparecia ele com o celular: olha, contrate só aquilo que você deseja. E recentemente eu peguei a autorização hoje ainda do proprietário, essa empresa aqui, Ship2Ship, que é um semelhante ao Mercado Livre. É uma empresa que oferece soluções em logística. Ela fica em Itajaí, é do Josiano, um ex-orientando meu de pós-graduação. É um projeto que nasceu de pós-graduação, aonde ele consegue oferecer soluções logísticas para uma série de organizações. Então, esse hoje é o processo empreendedor que o Rafael trabalha, né? Por questões de respeito, não apenas por estarmos aqui em um momento acadêmico, e também respeitando as organizações privadas, eu não citei nomes até aqui, citei apenas essa, para que algum substrato vocês tenham, aonde este professor trabalha. Então, esse hoje é um dos principais mecanismos que eu e os meus colaboradores, consultores associados, trabalhamos. Ajudar organizações
quando elas estão no escopo inicial da ideia, como que elas crescem, como que elas podem ser estruturadas, como que elas podem ser aí pivotadas, como é o termo da moda, como que elas podem ser incubadas, vamos até o lançamento, saímos e partimos para outra. O nosso foco não é gerenciar organizações até ter milhões, não é trabalhar na faixa quando elas já valem aí milhões ou 500, 600 mil. A nossa ideia é auxiliar aí a partir do zero, até elas valerem aí um pouco menos, 300, 400, um pouco mais, um pouco menos, mas geralmente até esse limite, ajudamos elas a serem estruturadas dentro do empreendedorismo, o processo empreendedor, singularidade, diferencial, uma série de outras questões, e aí sim, estruturamos os processos administrativos, a mão de obra, ajudando na coleta de intraempreendedores, para que eles sejam responsáveis por pequenos projetos dentro da organização. Essa é a ideia básica. Opa, acho que pulou uma aqui. Na área, academicamente, já que estamos em um ambiente acadêmico, em 2018 foi publicado um artigo internacional sobre empreendedorismo com um colega, um parceiro, um excelente pesquisador, o professor Diego Passoni, em uma revista internacional sobre educação empreendedora e intenção empreendedora, onde nós comparamos ali como que a educação empreendedora, por meio do estímulo de planos pedagógicos, experiências práticas, interação com a sociedade, participação de empresários nas aulas, enfim, como que essa educação empreendedora estimulava com que lá ao final do curso, portanto é um estudo longitudinal, do início do curso até o final, como que isso afetava a vontade dos estudantes e das estudantes a serem empreendedores ou empreendedoras. Então, ele entrava no curso de engenharia, era feito um levantamento com ele no início do curso, no meio do curso e ao final do curso. E aí ia se comparando como que o despertar da intenção empreendedora, se havia correlação com a educação empreendedora proveniente da instituição de ensino. Essa é a ideia. Você só forma empreendedores quando eles são estimulados. Como que se estimula empreendedores? Claro, ambiente externo das organizações, lógico, economia, política, jurídico, meio ambiente e assim, mas também a educação, a maneira como ele é estimulado, é extremamente essencial. Uma outra questão também, recentemente, não sei se eu vou ter a foto aqui, acredito que é uma limitação para colocar a foto aqui no chat. Eu lancei um livro de empreendedorismo há uns 4 ou 5 anos atrás. Vamos ver se vai aqui. Realmente não aparece. Lancei um livro há uns 4, 5 anos atrás sobre o empreendedorismo em tempos globais. Ali em 2015, em que já se falava, não da pandemia em si, mas da necessidade de que, não havendo vagas para todos no serviço público, e que haveriam aí ainda 3 grandes ondas de demissão até 2025. Então, o livro é de 2015 e ele dizia que haveriam 3 grandes ondas de demissão até 2025. Nós tivemos uma primeira onda ali em 2017, por uma série de questões globais, estamos tendo uma agora em 2020, por causa da pandemia, e até 2025 teremos outras. Então, qual que é o cenário? Já trazendo esse cenário para o Brasil, até porque a maneira como é visto essas questões de empresas, estímulo e funcionalismo público no mundo é diferente. Trazendo para o Brasil,
já se saberia que haveria uma diminuição em concursos e vagas na área pública, então não seria capaz de absorver todos e todas, que haveriam essas ondas de demissão e que, portanto, não haveria como manter os empregos e que essas pessoas desempregadas precisariam abrir seus negócios. Só que, se elas demorarem para abrir o seu próprio negócio, elas podem ficar mais tempo desempregadas. Esse é o contexto que eu trago aos senhores e às senhoras hoje. Imagina alguém que foi demitido na pandemia, em algum momento, metade de março para frente ou hoje. Se ele, após o susto, aqueles primeiros dias, ficar pensando demais no plano de negócio, na robustez de um plano de negócio, e demorar mais 2 ou 3 meses, ele que já está afetado psicologicamente da demissão, muito provavelmente aquela ideia que ele tinha já terá sido ultrapassada, ou mesmo que ela seja válida, já vai ter sido feita por algum concorrente. Não está se tratando de pressa, está se tratando de ritmo, de velocidade. Até aqui está claro para vocês? Alguma dúvida? Bom, como é que nós podemos trabalhar esse assunto, gente? Dando aqui em 30 segundos. O que eu entendo como um empreendedor? O empreendedor é alguém insatisfeito com algo. Pronto. Nós costumamos confundir a palavra empreendedor com E, com aquele empresário, que também é com E. Empreendedor não é aquele que abre um CNPJ. Hoje, o CNPJ você abre em 5 minutos aqui. Você vai lá ao portal do empreendedor.gov.br, seleciona uma atividade permitida, faz lá seu cadastro, dependendo da atividade do município, se for atividade de baixo risco, em 2 dias aí, ou talvez na hora, você já tem até um aplicativo, uma ferramenta para emitir nota fiscal. Sim, você está sendo empresário, está abrindo uma empresa, você terá um CNPJ, mas não significa que você será um empreendedor. Empreendedor é aquele que, desde lá de Schumpeter, é aquele que destrói a atividade econômica, destruir no sentido de renová-la, não no sentido de acabar com ela. A ideia básica é que o empreendedor é alguém que está insatisfeito com algo. Seja com a maneira como aquele processo na sua organização está consumindo tempo e custos, e ele, como um intraempreendedor, empreendedor corporativo, ele pega eu vou resolver esse processo pela empresa. E ele vai lá e resolve, propõe uma ação, cria um comitê, um grupo, cria uma metodologia e resolve. Este é um empreendedor. Ou, às vezes, alguém, efetivamente, que já tem uma primeira renda, que está satisfeito. E nós temos que tirar essa visão também que o empreendedor é só aquele que é demitido ou que não, eventualmente não passou em concurso. Hoje, quando você estuda a parte de hotel, restaurante, bar, alimentação, lanchonete, pub, a maioria deles são propriedades, os donos são maridos que deram esses estabelecimentos, montaram em conjunto com a esposa, ou de esposas, mulheres, que montaram com seus companheiros, com as suas companheiras, porque, além daquela renda que tem e que está boa, eles querem uma segunda renda. Então, o empreendedor é aquele que está insatisfeito na sua essência, seja com a sua renda atual, ou porque ele tem um plano para o futuro e quer realizar esse plano em um momento futuro, com o dinheiro não da fonte principal agora, mas dessa fonte que ele está abrindo. Então, o empreendedor é aquele que olha para a sua comunidade ali do lado, vê uma zona de vulnerabilidade e ele resolve fazer um projeto social. Ele resolve inserir, por meio de uma política pública, em parceria com uma prefeitura, com uma Câmara de Vereadores, ele resolve modificar uma realidade. Seja ele enquanto intraempreendedor na organização de alguém, trabalhando para outro, ou de maneira externa. Mas isso tem que ficar muito claro. O empreendedor com E, não é só aquele que abre um CNPJ. O empreendedor com E é aquele que administra bem e inova. Então, por exemplo, ficou muito famoso esse caso aqui, há uns meses atrás,
de uma startup brasileira que conseguiu, por meio de algoritmos, identificar o comportamento de clientes. Eles conseguiram, navegando pela rede, montar logaritmos, não, algoritmos. No final vai um pouco de algoritmo, lógico, mas vai um pouco de modelagem matemática, logaritmo, mas, enfim, eles conseguiram prever as compras com 80% de sucesso, prever a compra do cliente. Então, ele ia, comprava um disco, um DVD ou um videogame, de acordo com os dados da idade dele, do gênero, já se é possível prever quais serão não sei como é que se chama hoje, na minha época era cartucho de Atari, já se sabe quais serão os jogos que ele irá comprar. O próprio Netflix, ele sabe e te sugere aquilo que você geralmente assiste. Então, essa é a ideia. Esses jovens aqui que montaram, um ou dois deles tinham emprego, estavam muito bem lá, mas descontentes com a maneira como eram oferecidos para eles produtos e serviços na internet, eles resolveram empreender. Portanto, estavam descontentes com algo. Então, jovens, agora aqui chegando, eu só precisava fazer essa parte maior aqui para que vocês entendam o que é o causation. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, gostaria que vocês pensassem. Vamos imaginar o seguinte, imagine que você, na sua cidade, aí onde você está, você quer abrir um restaurante especializado em uma culinária. Santa Catarina, pelo que eu pude perceber no chat, deixa eu abrir aqui o chat do YouTube, tem gente aqui de Ilhéus, um abraço para todos, Silvio Trader, Ilhéus, Bahia, terra linda, todos vocês aí, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, interagir com vocês, Universidade Federal da Fronteira Sul, Caio Monte, IFSC, Conise, Instituto Federal de São Paulo, boa tarde, pessoal, obrigado pela interação. Então, o que acontece? Imagina que Santa Catarina, aqui nós temos bastante a moda da culinária mexicana, os tacos, os nachos. Coloca aí no chat qual é a sua cidade aí, o local, e qual é a culinária aí que tem mais tchan, que está na moda aí. Imagine que você, portanto, quer montar um restaurante, um pub, ou algo, mas vamos focar em um restaurante na sua cidade sobre cozinha mexicana. No processo tradicional, até porque o nosso tema é o ensino tradicional, e o que é o ensino tradicional? Para tudo que você faça, pegue uma prancheta, vá entrevistar as pessoas, mas, acima de tudo, faça um plano de negócio. O modelo clássico, e aí não está errado, mas era o modelo clássico que começa lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, lembrando que o plano de negócio não é um fim em si. O plano de negócio, assim como a tecnologia, vamos voltar lá à nossa discussão de tecnologia. A NASA tem como objetivo desenvolver tecnologia? Não. A NASA tem como objetivo descobrir novas fontes de energia, novas possíveis fontes de moradia, descobrir minérios e substâncias em outros locais. A tecnologia que ela usa é um meio para se chegar a esse fim. Todo e qualquer plano de negócio, quando feito, ele tem um único objetivo: identificar a viabilidade. Então, os nossos professores aqui sabem bem disso, e vocês, estudantes, acredito que também o sabem, que quando você faz um trabalho, seja na graduação ou na pós, em que o caminho trilhado é um plano de negócio, o teu objetivo geral não pode ser elaborar um plano de negócio. O seu objetivo tem que ser o quê? Identificar a viabilidade para a implantação de um restaurante de comida mexicana na cidade tal. Aí coloca o nome da tua cidade, vírgula, por meio da ferramenta plano de negócio. Então, o plano de negócio é um meio. E aí, com todo respeito às instituições que trabalham com um plano de negócio, seja o Sebrae,
e o seu maravilhoso trabalho de maneira capilar, extremamente excelente no Brasil, mas aos Senais, Senac, a minha própria organização, que durante anos também ficou mais focada no plano de negócio, não é que ele deixou de ser importante, ele ganhou novos temperos, novas substâncias e novos métodos, para que essa metodologia, sim, que é muito boa, que ela passe a ficar excelente ou ótima. Então, não se trata, quando se fala dos novos rumos do ensino do empreendedorismo e dos antigos rumos do ensino do empreendedorismo, não é descartar aquilo que estava no passado, pelo contrário, é uma questão de pegar aquilo do passado, que é muito bom, como plano de negócio, mas colocá-lo a um modelo da realidade atual. Voltando ao nosso exemplo, imagina que você vai abrir um restaurante de comida mexicana, no processo tradicional, que se chama causation, vamos colocar aqui no modelo tradicional, que é aqui o causation, como que funciona? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a pesquisa de mercado, seleção de um local, seria bem linear, bem metódico. Você ia fazer o quê? Uma pesquisa de mercado, sair entrevistando pessoas, ia selecionar o local, ia segmentar o mercado-alvo, ia fazer o projeto de restaurante, levantamento de fundo, estratégias. Você começaria uma lógica de dentro para fora. Você primeiro faria uma longa e extensa pesquisa, que novamente é necessária. Tanto uma pesquisa como um bom planejamento são necessários, mas não apenas desta forma. Você tem que encurtar esse timing, você tem que encurtar esse tempo de resposta que um plano de negócio geralmente leva. No modelo Effectuation, que é o que nós temos aqui, como que funciona? No modelo Effectuation, o que você vai começar a fazer? Um exemplo muito simples. Você começa a levar amostras de comida, aquilo que você está fazendo, e você leva aos seus colegas de trabalho. Ah, mas se foi demitido, você vai vender em algum local, você vai lá na padaria, você coloca para vender. Claro que vai ter que ter ali todas as liberações para fazer isso. Vai vender no trabalho do seu esposo ou do seu marido, que permite que você vá lá, de maneira que você já é inserido no mercado, você já está em contato com clientes, você já está criando uma demanda. E, acima de tudo, você vai levantando dinheiro para alugar ali depois o seu espaço para montá-lo. O que vai acontecer? No modelo tradicional do causation, você vai ficar 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, pesquisando, vai ficar sem fundos, sem dinheiro, porque está basicamente dedicado à pesquisa, e você não está no dia a dia do negócio. Você tem uma ideia de quem são os concorrentes. Quando você já parte para a prática do Effectuation, que você já vai se inserindo no mercado de maneira, mesmo que ainda tímida, mas que você vá testando, neste exemplo específico, né, de uma possível comida mexicana, quando você vai levando aos clientes, atendendo, vai vendo a resposta deles ao tempero, ao sabor, à embalagem, você vai entendendo as objeções deles, vai ouvindo dicas do que poderia ser incrementado no produto e no serviço. E, claro, também, com base no Effectuation, você já vai conquistando um público, o que vai diminuir o teu esforço de divulgação e de marketing depois. Porque se você ficar alguns meses pesquisando, quando você for montar o restaurante, além dos 2, 3 meses sem renda que você ficou, você tem, além de todos os custos iniciais, que não vai ter dinheiro que ficou só na pesquisa, você terá que aduzir aí, acrescentar, somar os custos de propaganda / marketing. E se você está lá no Effectuation, já trabalhando, você já vai gerando um boca a boca e também uma expectativa para
uma expectativa para a abertura desse possível restaurante. Meus jovens, uma outra questão aqui, de maneira geral, o que é o effectuation? Se vocês puderem aqui perceber, tá? O que diz aqui na tela? O effectuation é uma abordagem efetiva, nada mais é do que um processo dinâmico e criativo desenvolvido por uma professora norte-americana que tem por objetivo o desenvolvimento de novas ideias em um ambiente empreendedor sem a necessidade de um plano de negócio. E aqui com muito cuidado, até porque estamos falando com professores, né? Quer dizer, então, que o plano de negócio não é mais necessário? Não é necessariamente isso. É que aquela ordem, primeiro o plano de negócio, depois você abre, é uma lógica que o mercado não consegue mais suportar no sentido de dar suporte. Talvez para um mega empreendimento, uma indústria que precisa de uma captação de recursos, mas no dia a dia, na nossa realidade, pequenos empreendedores, a sobrevivência é o modelo effectuation na prática. Mas, professor Rafael Glavan, me dá um exemplo. Durante essa pandemia agora, que agravou bastante a situação econômica, já não era lá maravilhas, o que teve de restaurantes que montaram um delivery no modo effectuation, sem montar um plano de negócio, foi sensacional. O número de pessoas que perderam o emprego, que no outro dia montaram negócios, vou dar aqui exemplos de alimentação que é mais fácil de entendê-los, até porque falamos aqui no restaurante mexicano. 2 dias depois, ele estava levando marmita, docinho, ou até quem não perdeu o emprego está levando para o seu trabalho para vender o do filho, da esposa, do marido. Claro que essa pessoa errou no começo, teve vários feedbacks negativos, e aí sentou e começou a estruturar. Sentou lá na sua planilha de dados, para não falar Excel ou Google Planilhas, ou lá no bom e velho caderninho, sentou e começou a trabalhar, e aí ele montou o planinho de negócio dele. Talvez nem seja um plano de negócio no seu sentido tradicional, mas ali sim é o estudo, ali sim é a parte mais robusta academicamente, ali sim é a parte mais densa. Essa é a ideia do effectuation contra o causation. Portanto, o causation é o modelo tradicional que nos foi ensinado, que é planeja, pesquisa, plano de negócio e depois vai para a prática, que é um modelo, volto a repetir, maravilhoso, extremamente essencial. Se não fosse o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas, SEBRAE, se não fosse outras instituições, que eu peço escusas aqui para citar, como SESI Senai, SESC Senac, SEST Senat, ajudando organizações, nossos empreendedores não teriam 1/5 do sucesso que tem hoje. Mas este modelo, como tudo na vida, ele precisa ser reestruturado, adaptado. E ninguém melhor que a qualidade do nosso corpo acadêmico, docente, das instituições, e aí eu como oriundo da Universidade Federal, congratulo a professora da Universidade Federal e ao professor da Fronteira Sul, que, querendo ou não, é uma extensão, se eu não me engano, da UFSC, e um braço da educação pública para áreas mais equidistantes do centro aqui político-administrativo, a capital, e também, claro, o SEBRAE. Então, essa questão do modelo antigo e do novo não se trata de renegar o passado. Eu costumo brincar que não é jogar fora o passado. Grande parte das coisas do passado são sagradas. Elas precisam de uma repaginação, de um update, um F5, como diria o pessoal da tecnologia da informação, mas é uma questão só de adaptação, de estruturação. O que mais que eu posso falar para vocês aqui, pedindo mais uns 5 minutos? De maneira geral, gente, no modelo causation, há um planejamento e um esforço muito grande para atingir um objetivo que foi determinado antes. Então, tentando fazer um desenho para vocês. Hoje,
eu faço aqui um PN, não sei se vocês conseguem me enxergar, eu faço aqui um plano de negócio, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esforço para atingir um objetivo que foi traçado no plano de negócio. E o que é o effectuation? Tá? As decisões são tomadas de acordo com o momento. Então, no effectuation, eu me lanço ao mercado, não na versão total, com um pequeno produto, um produto de entrada, ou ainda na fase de testes, vejo como que o mercado reage, como que o mercado percebe, e aí quando eu falo mercado é cliente, concorrente, fornecedor, agências reguladoras, enfim, as organizações públicas, estatais e paraestatais, os stakeholders, os atores que interagem com esse teu produto e serviço, e aí, simultaneamente, eu vou estruturando o processo. Ou ainda tentando chegar mais ao âmago ainda da questão. O effectuation é uma metodologia viva. De maneira geral, o plano de negócio, você faz, determina um objetivo. Eu estudo hoje o mercado, determino um objetivo X. E depois do plano de negócio, eu vou sempre em direção ao mesmo ponto X. Só que, às vezes, em 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, ou 30 dias, o mercado vira de ponta cabeça, e aí eu fico perseguindo um objetivo que não é mais o adequado. E você escuta bastante em falar, realize o plano de negócio, mas quantas vezes você escutou, reveja o plano de negócio, atualize o seu plano de negócio? Nós temos a visão de que o plano de negócio era que nem na época do planejamento estratégico, cujos planejamentos estratégicos eram para 50 anos, como era na União Soviética, ou para 10 anos, como era nas corporations, nos Estados Unidos. Tanto é que se brincava com os carregadores de piano, que eram planejamentos estratégicos de 4, 5 mil páginas. Tem autores na administração, e os meus colegas professores com certeza o conhecem, o Henry Mitzenberg, lá no Rise and Fall of Strategic Planning, na ascensão e queda do planejamento estratégico, e no próprio Safari de Estratégia, ele desanca com esse processo de planejamento estratégico. Eu defino hoje e fico anos perseguindo o mesmo objetivo. Essa é a diferença, pessoal. O causation, que é o modelo tradicional, eu defino o objetivo hoje, e é maravilhoso definir o objetivo. É maravilhoso o plano de negócio. Só que eu não posso perpassar o resto do tempo seguindo o mesmo objetivo que talvez não se faça mais necessário ou essencial. E a culpa não é da metodologia, não é do planejamento estratégico, não é do plano de negócio, é porque a nossa sociedade é diferente. Porque a metodologia de plano de negócio é aquilo que os velhinhos, como eu, chamam de estanque. Ela é definitiva. Ou é algo que os empreendedores ou candidatos a empreendedores, eu vou segui-lo de maneira sempre única, linear. E o effectuation é essa ideia de você lançar um primeiro produto no mercado, lança só um produto, testa a receptividade à tua marca, ao teu produto, lança um segundo, vai fazendo ajustes, nesse segmento aqui não vamos continuar, mas vamos para aquele segmento. Então, o que acontece? Quando você trabalha com um plano de negócio, e aí eu quero ter bastante cuidado para falar essa frase, quando você faz um plano de negócio e determina aquele objetivo e persegue sempre o mesmo objetivo, o que a literatura acadêmica fala? Pesquisa científica. Kelly Cristina, sobre metodologia, posso passar, depois eu vou deixar meus contatos. A UFFS é uma autarquia independente da UFSC, somos uma universidade federal,
Ah, ok, Kelly, desculpa, desculpa a confusão. Eu gravei que em algum momento eu pensei que tinha alguma relação, não sei se no início compartilhava espaços ou em alguns eventos vocês estavam juntos. Mas só finalizando aqui, eu peço 4 minutinhos aí para terminar. Qual que é a ideia básica? Quando eu defino um plano de negócio, coloco um objetivo, ou 2, ou 3, enfim, quando eu defino objetivos e passo o resto do tempo perseguindo aqueles objetivos, sem modificá-los, o que a literatura acadêmica mais robusta prova? Isso, quando eu falo autores científicos, eu digo artigos 2018, 19, 20, artigos internacionais em periódicos de impacto, como, por exemplo, o que eu apresentei ali, que eu tive a honra de ser um coautor junto com o professor Diego Passoni. Eles dizem que você está tentando brincar de Deus, de prever o futuro. Novamente, se hoje, dia 23 de setembro de 2020, eu fizer um plano de negócio, que, enfim, fique pronto daqui a 40 dias, e quando eu tiver meus objetivos, eu for seguir com esses objetivos por 3, 4 anos, o que essa literatura diz? Opa, você está querendo dizer que em 3, 4 anos nada muda? Você está querendo dizer, então, que, como diz lá o Sobral e o Pesci no livro deles, que é a visão determinística do administrador, eu controlo o mercado? Você está querendo dizer que quando define um objetivo e não o revisa, não estou querendo dizer que ninguém revisa planos de negócio, mas pouquíssimas vezes nós mal discutimos plano de negócio, o que dirá atualizar planos de negócio. Mas essa é a essência que a literatura diz. E no modelo tradicional, que é o causation, quando se define objetivos em um plano de negócio, além da demora na entrada, que te deixa sem recursos e sem contato com o mercado, porque você ainda está no campo da teoria, quando você define objetivos e os persegue, como Tom perseguia Jerry, de maneira repetitiva, sem nenhum método, você está brincando de prever o futuro, porque você está dizendo que aquilo que foi identificado no plano de negócio em 2020 valerá para os meses seguintes e para os anos vindouros. Em contrapartida, quem usaria o effectuation, que seria entrar no mercado, e isso vale desde um pequeno empreendedor vendendo docinhos, as organizações como estas, Insurance Tech ou Insuring Tech, que nós prestamos consultoria, que coloca um produtinho coloca um serviço para um pequeno nicho. A marca foi bem aceita, a tua tecnologia está suportada, está dando suporte a isso, lança um segundo, e aí você vai entrando peripasso, como diria o pessoal do direito, ou como diria o pessoal da tecnologia, seria uma combinação do learning by doing, que é o aprendizado por estar fazendo, em que a produtividade é obtida através da prática, porque desde o início o effectuation ele está no mercado. Ele está lá tentando, naquele exemplo do docinho ou do restaurante mexicano que eu falei. Ele quer montar o restaurante mexicano, ele vai vendendo aos poucos. Ele vai testando a receita, vai recebendo dicas de embalagens, ponto comercial. Então, ele vai learning by doing. Ele vai aprendizado ou aprendendo por fazer. Então, a produtividade, os resultados vêm pelo suor, pela prática. Também não adianta ir só na prática sem estudo acadêmico, sem a robustez. Essa é a ideia da discussão. Lembrando que estamos aqui, primeiro, no campo da teoria acadêmica, e segundo, no campo das consultorias práticas, que é onde eu tenho aí 60%, talvez, da minha atuação, ou mais, 70%. É uma metodologia que o próprio Sebrae, quando faz eu fiz o Empreender, e como é que é o nome
Aquele programa do Sebrae que eu fiz ainda na faculdade, que vem o Empretec, muito obrigado. O Empretec. O Empretec, ele tem o Learning by Doing, ele vai fazendo os dois. Você tem a teoria e você tem a questão da prática. O Empretec é um programa maravilhoso. Eu acredito que o Empretec tinha que ser obrigatório no ensino fundamental. Mas professor, e quem quer seguir carreira pública, quem quer ser empregado de alguém? Já falamos sobre isso. Empreendedor não é quem vai ter uma empresa apenas. Empreendedor é aquele que é descontente com algo. É aquele servidor, é aquela servidora de amor ao setor público, como os professores que aqui estão, como meu pai e a minha mãe, que levavam trabalho para casa, que não conseguiam ver algo de errado, iam lá e arrumavam com o suor deles. Então, hoje, a questão do learning by doing, você aprender por fazer, que a gente tanto vê nas metodologias ativas, na sala de aula invertida, na gamificação, só que nós não colocamos isso no plano de negócio. O plano de negócio ainda é aquele que o aluno é obrigado a fazer no final do curso. Faz uns cálculos aí. E aonde a gente não consegue, é claro que terá as dificuldades, e aí tem que ser bem pensado como que se faz isso, mas tem hoje formas de se fazer. Como que nós vamos colocar o espírito empreendedor, e aqui eu estou falando de espírito, estado de espírito, não estamos invocando nada nem ninguém, estamos falando aqui do espírito empreendedor no cidadão. Alguém que vê algo errado no seu bairro vai ao CONSEG, Conselho de Segurança. Alguém que vê algo no seu prédio, eu sei que eu vou me incomodar, mas eu vou ser o síndico. Alguém que vê algo de errado, não, eu vou entrar e você edil, você vereador, e vou moralizar essa Câmara. Eu não concordo com o ensino, eu vou ser professor e vou fazer melhor. Essa é a ideia do empreendedor como alguém inconformado com qualquer coisa. E aí ele entra neste equilíbrio entre a teoria maravilhosa e essencial do plano de negócio, e volta a dizer, é maravilhosa, é essencial, mas que precisa ser levemente adaptada para o contexto, porque, fechando, não há mais tempo hábil para esperar um plano de negócio, e segundo, ao ficar muito tempo no plano de negócio, eu não tenho contato com o mercado. Tanto é que a grande queixa dos empreendedores, quando abrem os negócios, após fazer plano de negócio, é o quê? Mas é bem diferente do que estava no plano. Ele passa 3, 4 meses estudando o perfil do cliente, ou os concorrentes, e quando ele entra no jogo, mas é bem diferente, nada disso apareceu no meu plano. Mas, novamente, a culpa não é do plano, é da metodologia do plano. Jovens, basicamente, a minha fala era essa. A área do Effectuation já tem uns 15 anos que vem algumas publicações. Agora que ela vai começar a despontar, ela deu aí um upgrade nesse ano por causa da pandemia, porque não sei se é algo que vocês têm acompanhado, grande parte dos empreendedores pandêmicos, aqueles da pandemia, falharam, e aí foi feito um estudo por um colega de uma federal do Brasil, ele entrevistou todos que falharam na cidade dele, todos não, pegou lá uma base de 100 e poucos que falharam, e ele conseguiu identificar que aqueles que ficaram somente atrelados ao plano de negócio faliram, e que aqueles que ficaram somente atrelados à prática também faliram. Quais foram os que tiveram sucesso? Aqueles que começaram usando a inovação, a jovialidade do Effectuation, de começar lentamente no mercado, testando, simultaneamente com a robustez acadêmica e o bom planejamento do Causation, que é o plano de negócio. Espero ter me feito claro. Aqui estão os meus contatos, tem ali o meu celular, o meu e-mail, e ali tem o Facebook, o velhinho não enxerga bem, Facebook, Instagram, YouTube, Rafael Glavan, tem ali meu site também. Quem quiser conversar comigo,
de maneira gratuita, não tem... Só me manda um e-mail, professor, estive contigo lá na palestra com a Federal da Fronteira Sul, com o professor Humberto, e lá na UFSC com a professora Anne Caroline, com o Sebrae, me ajuda, me manda um material. Então, assim, eu sou um apaixonado, eu respiro administração 20 horas por dia, que é o tempo que eu estou acordado, dou aula de marketing, empreendedorismo para minha filha de 8 anos, ela vende e reclama do ticket médio quando vai na padaria. Então, assim, eu estou fazendo uma nova empreendedora. Talvez ela seja uma brilhante empreendedora para alguém, porque eu estou formando ela empreendedoramente como um ser humano integral, que não vai se contentar, e essa é a base do empreendedor. Tá? Então, assim, contem comigo. Queria dar os parabéns ao professor Humberto, da Federal da Fronteira Sul, por se disponibilizar a acompanhar aqui. Já peço desculpas aí por ter ali feito essa pequena vênia aí com a Fronteira Sul. Eu achei que tinha alguma vinculação com a UFSC. Ainda estou com isso na cabeça, que o início foi alguma coisa atrelada. Agradeço também à professora Anne Caroline por estar aqui também. A professora Andressa, não sei se está aqui, mas eu havia conversado com ela na segunda. Ao pessoal do Sebrae, a Daniela, a Dani da Palestra Certa. Novamente, essa era a ideia. As teorias acadêmicas, elas vão surgindo e elas precisam se alimentar da prática, do empresariado e da consultoria. Nós não podemos fazer como um ex-presidente, tá, que disse que era melhor que os outros que tinha doutorado, e nem como um outro que disse que preferia fazer esteira do que ler livros. Então, nós tivemos 2 presidentes que fizeram desserviço ao conhecimento. Um dizendo que tinha demais e que, portanto, era melhor que os outros, e um outro que fazia apologia por não tê-lo. Independente do lado que você está, o lado que você vota, que não é nosso foco, a ideia básica é o quê? A única coisa que nos leva para frente é a academia, é a ciência, é o debate. E talvez a razão por eu ter sido convidado é por ser simultaneamente um acadêmico e também um consultor que tem que dar resultado para os outros e pagar as contas da empresa. E tanto no plano de negócio, que tem os seus defeitos, mas eu conheço a qualidade dele por causa dos resultados que eu já apliquei, inclusive, para abrir a minha própria empresa, e o modelo Effectuation, que parece uma maravilha, como todos esses modismos, mas que também tem falhas, que já foram detectadas. Então, essa é a riqueza do debate, nós pegarmos uma teoria, isso funciona, isso não, vamos adaptar. Muito obrigado, devolvo a palavra para os moderadores. Obrigada, Rafael, parabéns pela excelente explanação, acho que realmente são insights que a gente começa a pensar, principalmente nós, enquanto professores aqui, nos instiga essa questão, a gente até já está repensando. Estivemos semana passada também com o pessoal aí da Fronteira Sul fazendo um curso, justamente pensando outras maneiras de estar trazendo essa questão das empresas para dentro da discussão de um trabalho final, né? Que não apenas um plano de negócios e algo bem mais dinâmico. Então, acho que é realmente isso, é a gente seguir na academia acompanhando também o mercado, né? Aquilo que se está buscando. Eu acho que antes da gente passar para as considerações finais, agradecimentos, eu queria fazer algumas perguntas que foram passadas pelo público no chat. A primeira delas, Rafael, a Ana Clara, ela pergunta se, então, levar o timing em consideração ao se abrir um negócio é algo essencial, mais até do que o próprio plano de negócios? Bom, Ana Clara, obrigado pela sua pergunta. A questão do timing é sempre interessantíssimo levá-la em conta. A grande questão é que o timing mudou. O meu pai ficava 7, 8 anos com a mesma Brasília, com o mesmo Chevette, com o mesmo Fusca. Nós ficávamos anos com os mesmos automóveis. Hoje você sai da concessionária com 2 coisas pesadas. O meu carro, outro é o tamanho do carnê de financiamento, e já sai pensando em outro automóvel. E você já sai ali sabendo que daqui a 2 anos vai ser lançado um modelo intermediário, que é aquele botox automotivo, o facelifting,
e que daqui a 3, 4 anos vai vir um novo modelo. Então, o ciclo de vida dos produtos está muito menor. E também a satisfação, isso é provado em pesquisas de neuromarketing, inclusive usando um pouquinho de Maslow, a euforia ou a satisfação que um produto novo te dá hoje é muito menor. Quem aqui teve a alegria de encapar um caderno nos anos 80 e ficar cheirando aquele caderno, sabe que você ficava feliz com um cheirinho no caderno. Hoje você compra um carro, a euforia dura o quê? Uma semana, um mês. Então, assim, Ana, a questão do plano de negócio, se o timing é mais até do que o plano de negócios, não é uma questão de ser mais ou menos do que o plano de negócios. É você conseguir identificar se o tempo que você vai levar para entrar no jogo vai compensar. Vamos voltar lá à moda do spinner. Todo mundo lembra daquele spinner, aquela brincadeirinha, lembram? Todo mundo ganhou dinheiro, menos quem criou. Pesquisem a história dela na internet. Aquilo foi uma febre de 3, 4 meses. E sumiu. O caçar Tamaguchi pela cidade na madrugada, né? Todo ano a gente tem aí vários produtos. Todo ano tem um sal novo. O sal rosa, o sal do Himalaia, o sal do Iapoque, o sal do Chuí. Todo ano vem um sal, vem algum produto. Quem entra naquele segmento e ganha dinheiro enquanto está na novela, ou enquanto está saindo naquele programa que tem um papagaio de borracha, quem entra naquela onda ganha dinheiro. Então, não é que o timing, Ana, ele seja mais importante que o plano de negócios. A ideia é o tempo que você vai levar ainda vai valer a pena naquele negócio. Quem ganhou dinheiro com tablet ganhou. Já tiveram quase 50 fábricas de tablet no mundo, hoje tem 4. E montam. Fábrica mesmo de componente tem 2. Porque o tablet não foi. Uma série de outros produtos e serviços, a vida dele é muito curta, então, se demorar muito para entrar, talvez aquele mercado já tenha se modificado. E aí, você necessita de um modelo mais ágil do que o plano de negócio. Perfeito, Rafael. Só mais um pouquinho, só mais uma coisinha. Imagina que alguém estivesse até agora estudando para montar um delivery. O pessoal teve que montar o delivery em 10 dias, 15. Alguém que tentou montar um delivery de marmita em junho, já tinha muita gente. Então, o timing dele demorou demais porque aquele segmento já foi ocupado. Pode ir. Beleza, está chegando as perguntas. O pessoal que, primeiro, acho que a gente presta atenção no conteúdo e agora vão surgindo as dúvidas. Então, estão surgindo aqui. Vamos lá. A Kelly pergunta, acho que até tu chegaste a falar, ela queria saber sugestões de como inserir essa metodologia nos currículos dos cursos de administração e até mesmo de forma interdisciplinar. No caso, ela está se referindo ao Effectuation. Bom, tem algumas metodologias, eu posso passar efetivamente depois de maneira mais específica para ela, mas tem métodos de você modificar por meio da educação empreendedora, inserindo em projetos pedagógicos, claro que tomando todo o cuidado de ser aprovado em conselhos do curso em si, pelo menos na UFSC, você tem lá o centro, o CSE socioeconômico, a administração, se não me engano, está vinculada ao socioeconômico, não é isso? Teria que ter esse cuidado de ao fazer modificações na estrutura curricular, respeitando todas as normas aí da agência reguladora, Ministério da Educação e Cultura, dependendo do estado, aí você tem a ajuda das secretarias estaduais, muitas vezes são um braço onde o MEC não consegue, enfim, não vai atuar. Tem metodologias de você inserir questões práticas. Quando eu fiz o curso de administração, um professor fez isso. Nós teríamos que fazer consultoria. Então, ele foi ao entorno da universidade, selecionou estabelecimentos, pequenos supermercados,
supermercado, loja de bairro, padaria, quiosque, tanda, o professor selecionou essas, fez toda a parte jurídica junto com a instituição, com os cuidados para não ter problemas trabalhistas dos estudantes, né? Enfim. E aí nós, para passarmos na disciplina, teríamos que apresentar resultados viáveis com propostas de melhoria para aqueles empreendedores. Então, este professor foi muito longe, porque ele trouxe a comunidade para dentro, levou o estudante para fora e conseguiu resultados fantásticos. Então, tem algumas metodologias, tem áreas de estudo sobre isso, inclusive, eu estou no meio de um artigo sobre isso, tentando propor, quero levar isso ao Conselho Regional de Administração do Estado, até porque eu não sou o dono do assunto, sou apenas um curioso, até convido quem quiser participar aí, quero levar o debate à comunidade da administração, como que nós podemos tornar o Effectuation, se não uma disciplina, mas como perpassá-la, fazê-la de maneira integrada com outras, porque é uma dificuldade bastante grande, porque nós, professores, fomos educados com a lógica do plano de negócio. E aí você ensina com base naquilo que você também foi ensinado. E esse descolamento para uma metodologia nova é um pouquinho difícil. Sim, perfeito. Foi a professora Kelly que perguntou? Isso, a professora Kelly perguntou. Ah, que bom. Depois ela pode entrar em contato comigo, eu a respondo. Sim, perfeito. Até nesse sentido, o Alexandre Queiroz, ele pergunta, assim, na tua opinião, como os empreendedores, eles conseguirão financiamentos sem um plano de negócio ao adotarem a abordagem do Effectuation? Na verdade, Alexandre, a grande ideia aqui é que não é não ter plano de negócio. A ideia é que você não fique preso ao plano de negócio. Justamente naquela questão do timing, a ideia básica é que o plano de negócio ele ganha uma metodologia mais ágil, né? E aí tem pessoas pesquisando isso, a junção no plano de negócio do Canvas. Eu sempre penso que o Canvas não é o Canvas, ele é uma excelente ferramenta de planejamento, só que ele também pode e deve ser usado no plano de negócios, mas não apenas o Canvas, outras também. Então, querendo ou não, lá na ponta, para quem vai receber o teu plano de negócio, Alexandre, ele ainda vai querer algo formal. Até porque, primeiro teremos que mudar a academia, depois mudar os professores, depois os estudantes, para depois que essa mudança alce lá empresários e gestores das áreas financeiras de empresas de fomento. Mas no início é que, da mesma forma como tem duas contabilidades, uma contabilidade oficial que vai ao governo e a gerencial, que é para o administrador, nós, empreendedores ou candidatos a empreendedores, possamos ter, não vou dizer 2 planos de negócio, que parece, nossa, vai dobrar o trabalho, não. Nós elaborarmos uma metodologia mais eficaz, mais curta, baseada no Effectuation, e aí, claro, para o público um pouco mais tradicional, você continua apresentando algo mais no estilo causation. Não é, conforme eu tentei me explicar durante a minha fala, não é efetivamente abandonar o plano de negócio, é adaptá-lo, é dar uma roupagem nova. Até nesse sentido, a Denise até faz essa provocação, né, que plano de negócios, Effectuation, são como realizar day trade, que não vai fazer ninguém ter sucesso. Acho que a provocação dela é nesse sentido, né, que é bem o que tu comentaste, de ter a união de tudo isso, né, e até o Alexandre, ele complementa aqui agora no chat, que ele está fazendo o doutorado dele com essa abordagem do Effectuation, e encontrou poucos docentes com pesquisa nessa área aqui no Brasil. Ótimo. Denise, foi a Denise, né? Entendo a tua provocação, concordo. Os encontros nas décadas de 80 e 90 sobre empreendedorismo eram extremamente teóricos, as pessoas ficavam no campo das ideias e não havia mão na massa.
Hoje, os day trades, ou os summits, ou qualquer outra, é muito mais essa questão. Senta aqui, coloca a tua ideia, como é que se chama lá, o pitch elevator, pitch de vendas, faz o teu pitch aí, estruture algum modelo mais simples, apresenta, convence. Pode ver que nesses eventos, como summits e days, primeiro você convence, primeiro você debate a ideia, primeiro você argumenta. E aí, ou em conjunto, ou posteriormente, você vai para a parte do plano em si. Porque se a ideia já é ruim de início, não vale a pena colocá-la no plano. E quanto à questão, Alexandre, primeiro, parabéns aí por ser mais um que quer estudar no Brasil. Parabéns a todos vocês, aliás. Estávamos aqui numa quarta-feira falando de teorias acadêmicas, enquanto grande parte da nossa sociedade não está nem aí para o estudo. Então, novamente, parabéns a todas as instituições aqui envolvidas. Alexandre, tem pouquíssimos docentes no Brasil na área de effectuation. Eu lembro aqui 3 ou 4, no máximo. Por isso até que eu gostei bastante da área quando eu a conhecia, 6, 7 anos atrás, só que na época tinha outras prioridades, outros estudos. Agora que eu estou entrando nela aí de maneira mais incisiva nos últimos 2, 3 anos, só que eu fiz da mesma forma. Se eu estou em uma teoria de effectuation, eu não poderia começá-la pelo causation. Eu não quero escrever um artigo sobre effectuation dizendo, isso é teoria, agora eu vou para a prática. Então, eu estou há 3 anos coletando resultados na prática do effectuation para colocá-lo, devo submeter agora em novembro, estou só esperando o verniz da minha orientadora, né? Vocês sabem bem como é que é, quem faz aí estudos, para posteriormente lançá-lo. Olha, isso é uma teoria acadêmica, mas vem embasada na prática. E foi a grande questão do Oceano Vermelho, até a estratégia do Oceano Azul. Apesar de que muita coisa ali já era antiga, eles primeiro testaram lá no Cirque du Soleil, não é isso? A primeira teoria, talvez, effectuation, tenha sido a estratégia do Oceano Azul. Porque os autores foram lá no Cirque du Soleil, posso testar aqui minha teoria? Eu testo de graça, eu não quero nada. Se der certo, eu lanço o livro e cito. Se der errado, não conta para ninguém. E a teoria deu certo, e eles se transformaram aí numa teoria que, em toda aquela colcha de retalhos que traz cadeia de valor, Porter, é uma teoria interessantíssima. Fez a galera pensar. Então, Alexandre, essa é a ideia básica. Se tudo der certo, ano que vem, aí vai depender também da minha capacidade de redação, de colocá-la em um inglês bom, publicar aí um internacional sobre os desafios do effectuation, ou no corpo docente, mudança de mentalidade no corpo docente. Aí eu já contei com alguns pesquisadores, alguns entrevistados, Ana Carolina e Humberto, ou na área privada. Legal, Rafael. Temos uma última pergunta, em função até do nosso horário. O Alexandre, professor Alexandre, ele pergunta qual, na tua opinião, é a importância do modelo de negócio para negócios digitais? Modelo de negócio, qual modelo de negócio? O modelo de negócio, hoje ter um modelo de negócio para negócios digitais. Bom, o modelo de negócio é sempre essencial para que se tenha um mínimo sucesso, ou pelo menos um caminhar estruturado. Né? Por tudo que nós conversamos até agora, você querer adentrar ao mundo digital, que é extremamente veloz, que é extremamente rápido e mutável, se a metodologia de estruturação desse negócio, é claro que estamos falando aqui em hipótese, em teoria, porque o modelo digital pode ser um simples e-commerce, apesar de que por baixo do e-commerce operam centenas de ferramentais e BIs e BIs, que são os negócios eletrônicos para que aconteça o comércio eletrônico, ou pode ser também algo de uma complexidade fantástica, como um negócio digital, pode ser uma plataforma como o YouTube, pode ser uma plataforma, um LMS, um software de aprendizado. Então, o que acontece?
eu vou entender como se fosse um negócio mais simples, como um e-commerce ou algo assim. Você fazer um plano de negócio para entrar no mercado digital é importante, novamente, para você conseguir entrar de maneira estruturada, mas sem se prender demais ao término do plano de negócio, àqueles modelos racionais, porque o modelo de plano de negócio ainda é ensinado, e isso eu vi ainda numa pós-graduação e especialização, semana passada, em uma aula online, um professor, e não é crítica aos professores, que eu também sou, mas lá o professor dizendo, não, você pega uma prancheta e vai entrevistando as pessoas na rua para montar teu negócio. Você está dando uma aula online, em pandemia, querendo que a pessoa vá para a rua entrevistar? Vontade de perguntar, o senhor já ouviu em algo chamado Google? Formulários? Formas? Já ouviu falar em algo chamado WhatsApp, Google, Meet, Zoom? Então, assim, a ideia de você... Existem metodologias específicas para lançamento de produtos no mercado digital. Essas próprias plataformas de cursos, como Hotmart, e aquela outra concorrente agora, o nome me foge, eles têm um modelinho de plano de negócio, de teste de viabilidade. Porque a ideia original, professor Alexandre, é que o plano de negócio ele é um meio, ele é uma ferramenta para identificar a viabilidade. Só que o plano de negócio não é a única ferramenta. Você pode fazer um plano de negócio, você pode fazer aí uma série de outras ferramentas para tentar. Você pode colocar a loja no ar e ver a repercussão. Tem alguns autores que defendem essa ideia, lança e espera para ver os efeitos. Então, colocar um produto digital, que aí pode ser desde um curso, uma plataforma, um novo YouTube, ou um comércio eletrônico, precisa sim de um modelo de negócio. Saber qual é a proposta de valor, qual singularidade você vai gerar, qual deverá ser a sua comunicação, relacionamento, canais, é extremamente necessário. Agora, se prender a uma metodologia que seja muito metódica e que não te dê agilidade, não combinaria muito com o dinamismo do mundo digital. Eu penso assim, pelo menos. Até porque, até janeiro, fevereiro, meu canal do YouTube tinha lá 5, 6 inscritos, no Instagram tinha 300, 400 pessoas, e o meu site era muito... Como é que eu posso dizer? Me ajudem, professores, um sinônimo de ruim. Então. Professor, ruim mesmo, né? Professor Humberto, não pode mais falar ponto fraco, é oportunidade de melhoria, não é isso? Isso, tinha grandes oportunidades de melhoria. Isso, perfeito. Como diz o modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade, oportunidades de melhoria. Quando veio a pandemia e eu fiquei aí 20, 30 dias em casa, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um effectuation. Pegava uma parte do site, escrevia, entregava para minha filha de 8 anos, que é muito mais inteligente, encontra erros de português. Ela olhava no PowerPoint montando, pai, isso está ruim, essa cor não combina, está diferente da logo. Mandava para minha esposa, porque o senso crítico feminino é muito melhor que o masculino. Eu já passava para o pessoal do site no outro dia, e no outro dia estava no ar. Se eu fosse fazer um modelo tradicional, pega, pensa, eu não teria... E aí, em 30 dias, eu coloquei um site novo, um canal do YouTube, um Instagram, que estava, sei lá, 5, 6... Enfim, não interessa. Eu fiz tudo novo, um Instagram, um Facebook, um YouTube, um LinkedIn, um site. Por quê? Eu fazia isso. Só que eu desenhava, virava madrugada. Desenhava, escrevia no PowerPoint, passava para a filha, acordava a mulher, ela brigava comigo, ela validava, no outro dia eu passava o pessoal do site, era algo mais vivo, mais dinâmico. Eu lancei alguns produtos digitais, um meu e outros que eu faço mentoria, também dessa forma. Reuniões mais curtas, tempo de planejamento menor e tempo de execução maior. Por isso que vai a crítica ao plano de negócio. Porque em março, quando eu estava com o pessoal do site, o mundo ainda não tinha parado para a pandemia, quando der tempo eu vejo, depois eu te passo. Eu tinha determinado o objetivo que eu ia colocar o site no ar quando desse tempo. Era um plano de negócio.
E eu achava que o mundo inteiro ia se adaptar ao objetivo do meu plano de negócio, que era o tempo. Quando veio a pandemia e eu tive que assumir filha, casa, roupa, comida e disciplinas, fazendo um outro doutorado e dando as minhas aulas, as minhas consultorias online, eu vi que o que eu não tinha mais era tempo. E aí eu não tinha mais tempo para usar a desculpa do tempo. Eu usei uma metodologia mais viva. Essa é a questão. Então, tudo que eu vi este ano, quem teve sucesso digital, trabalhou sim com planejamento, com modelo de negócio. Mas o modelo de negócio em andamento, vivo. Aquela velha frase que o empreendedor troca o pneu do carro com ele andando, só que está andando morro abaixo, é um Maverick, tanque cheio, sem freio. Sabe aquela história? Eu acho que e o mundo digital é assim. É um carro descendo com o pneu furado no despenhadeiro e você tem que trocar o pneu e não tem nem step e nem macaquinho. Mas vai ter que fazer alguma coisa. Perfeito, Rafael. Bom, eu acho que foram as perguntas, pessoal, todas respondidas. A gente te agradece, vou passar a palavra para o Humberto, mas só relembrar o pessoal, então, para responder o formulário de avaliação, né, que o Sebrae, agradecer o Sebrae novamente por essa parceria, né, em nome do Academy. Nós ficamos muito felizes com essa parceria, acredito que no dia 30, né, Rafael, no dia 30 nós temos um novo momento como esse, uma nova palestra para estarmos juntos aqui conversando. Então, fica o convite a todos para a nossa palestra do dia 30, em nome do Academy, eu te agradeço e passo a palavra para o Humberto também para fazer as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer, então, Rafael, pelo tempo, pela discussão. É sempre importante a gente parar também para refletir a nossa prática, para conhecer outras metodologias, para criticar também, né, o que está sendo posto, né, e a forma como está sendo posto. Isso é bem bacana e, de fato, essa reflexão é muito necessária, né? Acho que cada vez mais a gente vai ter que ser mais ágeis em promover soluções para o mercado, né, que é um ente da sociedade como um todo, mas a gente, olhando para o nosso trabalho enquanto docente também, a gente tem que estar mais ágeis também, né? As mudanças hoje são muito mais rápidas do que foram no passado, então a gente tem que estar antenados e discutindo, refletindo para trazer isso para a sala de aula também e ajudar nessa formação de novos empreendedores, que é o nosso objetivo aqui, também pelo Empreende UFFS. Então, agradecer a todos que estão acompanhando até o final, né, acompanharam a palestra, agradecer ao Rafael, a Anne, a Andressa, enfim, a parceria, né. Então, esse momento de pandemia também foi possível a gente trocar figurinhas, o Empreende e o Academy, isso é muito bacana, a gente aproveitar os momentos e fazer essa interação, e esperamos todos para o dia 30 novamente, muito importante também, outra temática bacana, e esperamos, então, contar com a participação de vocês no dia 30, e que a gente possa continuar nessa caminhada, discussão da educação empreendedora, das nossas ações, e Rafael, fique tranquilo, né, a professora Kelly comentou ali da UFFS, mas fique tranquilo, né, a UFFS foi a UFSC foi nossa tutora, né, nosso primeiro reitor foi o professor Dilvo também, que veio da UFSC, então, várias pessoas da UFSC, a gente é formado na UFSC também, então fique bem tranquilo, né, foi mais no sentido de informar, né, a gente está uma autarquia diferente, esse ano agora a gente fez 11 anos, né, de criação. Poxa. Então, a gente está aí nessa árdua tarefa também de promover o empreendedorismo numa região que é bastante empreendedora, mas que por muito tempo teve desassistida de uma educação superior pública e gratuita, né? Então a gente tem várias... E justamente, né? E a gente tem várias dificuldades, limitações, mas que a gente tem encarado e conseguido aí bons resultados também. Isso é importante ressaltar. Então agradecer mais uma vez e até dia 30, né? Dia 30 nos encontramos novamente. Meus jovens, muito obrigado pelas palavras, bom que está esclarecido. Eu tinha realmente essa lembrança aí que havia um braço mãe da UFSC. E por último, não há mudança que não comece pela ciência. Não há mudança, não há melhoria que não venha das instituições de ensino.
As melhorias no campo da medicina virão das faculdades e escolas de medicina, e assim são na contabilidade, nas engenharias e na administração, em qualquer área do conhecimento. Lembrando que, lá nos primórdios da administração, Frederick Winslow Taylor e a sua administração científica, que hoje pode ser considerado aí o pai, não apenas da padronização de processos, mas também do recrutamento e da seleção, falando das coisas boas, porque muitos também apontam coisas más. Quando ele propôs a teoria da administração científica, ele sentou perante uma CPI do Congresso dos Estados Unidos. Algo semelhante a uma comissão parlamentar de inquérito no Brasil, Taylor sentou perante uma. Quando os teóricos da qualidade saíram dos Estados Unidos e foram para o Japão, muitos deles foram criticados que aquelas teorias jamais deram certo. Muitos estudiosos, professores no empreendedorismo, dependendo das instituições em que atuam, dos meios que vivem, sofrem críticas por estimular o empreendedorismo. Eu mesmo já ouvi isso de professores falando que o empreendedorismo era uma forma de doutrinação, e aí entra lá num campo político, ideológico. Então, toda mudança, toda melhoria, ela tem um lado que nós precisamos debater, tem um lado de dificuldade, mas, acima de tudo, nós não podemos desistir. E aí, então, a junção dessas duas grandes instituições, a UFSC e a Universidade Federal da Fronteira Sul, em parceria com o SEBRAE, discutindo na semana que vem, dia 30, o papel das instituições de ensino no empreendedorismo, é essencial, especialmente para a região de vocês, professor Humberto, que é uma região extremamente empreendedora, só que essas histórias empreendedoras de 70, 80 anos atrás, que geraram essas empresas maravilhosas que vocês têm hoje, será que serão as mesmas bases, os mesmos modelos para as próximas? Já fica aí a dúvida e o convite para a semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Perfeito, muito obrigada. Agradecemos novamente e até o dia 30.